Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos para a continuação da resolução da atividade da página 53. E não esqueçam, deixa o like aí para a divulgação do canal da nossa escola. Quinta questão. Racionalize os denominadores das expressões. Alternativa A. 1 sobre raiz quinta de 6 elevado ao cubo. Agora que eu chamo a atenção de vocês, ó. Nas questões anteriores, sempre nós tínhamos o denominador 2 aqui, a raiz quadrada. Agora aqui é o seguinte, ó, raiz quinta e o nosso expoente, ó, 3. E lá no exemplo anterior, além do índice ser raiz quadrada, que eram 2, o expoente também que era 1. Então só bastava mais um para chegar a 2. Então nesse caso aqui, qual vai ser o segredo? Presta atenção. Para nós eliminarmos esse radical aqui, ó, eu tenho que ter um radicando elevado a 5. Então, como é que eu já tenho 3? De 3 para chegar a 5 só falta 2. Então, o nosso fator racionalizante será raiz quinta de 6 elevado ao quadrado. Ó, que 3 mais 2 vai dar 5. O índice continua o mesmo, tá? Radicando é o mesmo, só vai colocar somente o expoente para que, somando com ele, para chegar a 5. Ó. Então, tá aqui, esse vai ser o nosso segredo, ó. Então, 1 vezes 1 aqui vai ficar raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre, aí aqui, ó, multiplicando ali, ó, vai ficar raiz quinta 6 elevado ao cubo vezes 6 elevado ao quadrado. Mesmo radicando, e é multiplicação. Então, conserva, né? Conserva o radicando, soma os expoentes. Então, 3 mais 2 dá 5. Agora, observe aqui, ó. O expoente ficou igual ao índice. Então, isso aqui pode sair de dentro do radical agora. Então, nossa resposta final, raiz quinta de 6 elevado ao quadrado sobre 6. Ó. Então, o segredo é esse. Para eliminar esse radical do expoente, eu tenho que ter um radicando que o seu expoente seja igual ao índice. Ó. Letra C. 2 sobre raiz nona de 2 elevado a 7. Observe aqui, ó, já tem um expoente 7. Para chegar a 9 falta quanto? Só falta 2. Então, o nosso fator racionalizante vai ser isso aqui, ó. Raiz nona, continua o mesmo índice. 2 continua o mesmo radicando, 2 elevado ao quadrado. O que vai mudar somente o expoente, ó. Eu vou colocar o expoente que somando com o que eu já tenho para chegar ao índice, ó. Então esse é o nosso fator racionalizante. Raiz nona de 2 elevado ao quadrado. Então 2 vezes 1 vai ficar 2. Raiz nona de 2 elevado ao quadrado sobre raiz nona, continua essa aqui, ó, conserva essa aqui, aí vezes, vai pegar o nosso fator acrescentado ali, tá? Aí a mesma regrazinha da multiplicação de potência de mesma base, que aí você conserva a base e soma os expoentes da multiplicação. No caso aqui, como é dentro do radical, é radicando, conserva o radicando, soma os expoentes, 7 mais 2, 9. Aí observe aqui, ó, o expoente ficou igual ao índice, então nós já podemos tirar esse radicando aqui, ó. Então a nossa resposta final, 2 raiz nona de 2 elevado ao quadrado sobre 2. Aqui, ó. Elimina aqui, ó. 9 por 9 fica 1. Aí aqui, ó, dá para simplificar, ó, porque aqui está multiplicando. Então esse elimina esse. Então a nossa resposta final, raiz nona de 2 elevado ao quadrado. Letra E e última dessa quinta questão. Mesmo caso aqui, ó, índice 4, nós temos expoente 3. Então, quanto é que falta para chegar a 4? Somente 1. Então, nosso fator racionalizante, raiz quarta de 8 elevado a 1. Ó. Raiz quarta de 8 elevado a 1. É esse o segredo. É você observar qual o valor do índice, qual o valor do expoente que nós temos, aí ver quanto é que está faltando para chegar ao valor do índice, e aí que vai ser o nosso fator racionalizante. Ó. Vai ficar 4 vezes 1, vai ficar 4
raiz quarta de 8, que 8 elevado a 1 é 8, sobre raiz quarta de 8 elevado ao cubo, vezes 8 elevado a 1. Vai ficar 4 raiz quarta de 8 sobre raiz quarta. E soma aqui, ó, 3 mais 1, 4. Vai ficar 8 elevado a quarta potência. Aí esse, ó, 4 por 4, vai eliminar o radical. Então vai ficar 4 raiz quarta de 8 sobre 8. Aí, ó, 4 por 4 fica 1, 8 por 4 fica 2. Então, nossa resposta final será a raiz quarta de 8 sobre 2. Tá? Que vai você simplificar. O 4 por 4 fica 1 e 8 por 4 fica 2. Então, é esse o segredo. É você observar qual o valor do índice do radical, qual o expoente que você tem, e depois só é repetir o mesmo índice, o mesmo radicando, só com o expoente que vai faltando para eliminar o índice. Ó. Tá? Esse é o segredo. Sexta e última questão da atividade da página 53. Diz o seguinte, ó, racionalize o denominador das seguintes expressões. Alternativa B, 2 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Agora que eu chamo a atenção de vocês, ó, nós temos dois valores no denominador. O que vai acontecer? Como aqui é uma adição, o nosso fator racionalizante vai ser o seguinte, ó. Vai ser o mesmo valor, só com o sinal trocado, ó. Tanto em cima como em baixo, tá? Se está somando, vai subtrair, ó. É o mesmo raiz quadrada de 5, é o mesmo raiz quadrada de 3, só que no caso que eu estou adicionando, ele vai subtrair. Esse valor vai multiplicar esses dois valores. Esses dois valores aqui vai multiplicar esses dois valores. Ó. Então, 2 vezes raiz quadrada de 5 dá 2 raiz quadrada de 5. Mais com menos dá menos. 2 vezes raiz quadrada de 3 dá 2 raiz quadrada de 3. Aí sobre. Cada termo daqui vai multiplicar cada termo de lá. Ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Vai ficar raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 5 vezes 3. Vai ficar raiz quadrada de 15. Porque 5 vezes 3 dá 15. Mais com mais dá mais. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Vai dar raiz quadrada de 15. Que 3 vezes 5 são 15. Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Vai dar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Vai ficar 2 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre. Ó, esse radicando aqui sai, ó, porque eu estou expandindo igual ao índice. Aqui observe, ó, menos raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 15. Então esse elimina esse, porque tem o mesmo valor e são opostos, ó, são simétricos. Um é negativo, o outro é positivo. Aí menos. Esse radicando vai sair de dentro do radical. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 5 menos 3, 2. Aí observe aqui, ó. Eu tenho 2 multiplicando raiz quadrada de 5. Eu tenho 2 multiplicando raiz quadrada de 3. E está sendo dividido por 2, ó. Então nós podemos simplificar, ó. Esse com esse mais esse. Então resposta final, 5 menos raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Alternativa D. 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. A mesma linha de raciocínio, ó. Como é que está adicionando? Então, nosso fator racionalizante vai ser 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 3 menos raiz quadrada de 2. É só trocar o sinal. Mantém os mesmos valores e troca somente o sinal. Esses dois termos aqui, ó, vai multiplicar esses dois termos. E esses dois termos aqui vai multiplicar esses dois termos. 2 vezes 3 dá 6. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 vai dar 2 raiz de 2. Menos com mais vai dar menos. Raiz de 2 vezes 3 vai dar 3
raiz de 2. Menos com menos vai dar mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2, quadrado de 2 vai dar 2 elevado ao quadrado. Sobre 3 vezes 3 vai dar 9. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 3 raiz quadrada de 2. Mais com mais vai dar mais. Raiz quadrada de 2 vezes 3 vai dar 3 raiz quadrada de 2. Mais com menos vai dar menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar 6. Aqui, ó, menos 2 com menos 3, ó, que tem o mesmo índice, tem o mesmo radicando, nós podemos somar quem está fora, ó. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Sinais iguais, conserva o sinal, soma os valores. Vai ficar menos 5 raiz quadrada de 2. Mais, ó, esse 2 vai sair de dentro do radical, que isso responde igual ao índice. Aí sobre 9, ó, esse elimina esse. Aí menos 2. Então 6 mais 2 dá 8. Menos 5 raiz quadrada de 2. Sobre 2 menos 2 dá 7. Então essa é a nossa resposta final. Leva a mesma linha de raciocínio aqui das demais, ó. Aqui está adicionando. Então o fator racionalizante, ó, você vai colocar ele, trocar somente o sinal, ó. Vai ficar raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, tanto no numerador como no denominador. É só trocar o sinal. Aí esses fatores aqui, ó, o numerador vai multiplicar esses aqui e esse aqui vai multiplicar esses aqui. Aí raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Aí mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 6, porque 3 vezes 2 dá 6. Menos com mais dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 6. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, 3 elevado ao quadrado. Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 6. Mais com mais dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 6. Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então esse 3 aqui, ó, vai sair de dentro do radical, que isso expande igual ao índice. Aqui, ó, mesmo índice, mesmo radicando. Então menos 1 com menos 1 vai dar menos 2 raiz quadrada de 6. Mais esse 2 vai sair de dentro do radical também. Sobre o 3 vai sair de dentro. Aí aqui, ó, esse é negativo, esse é positivo. Um elimina o outro. Aí menos 2. Então 3 mais 2 dá 5. Menos 2 raiz quadrada de 6. Ó. 3 menos 2 dá 1. Então você vai ficar sobre 1. Então a nossa resposta final é essa aqui, ó. Tá? Então é nessa mesma linha de raciocínio que vocês irão responder as demais questões.